Imagina que alguém te para na rua e pergunta o seguinte: quais são as palavras que, na sua opinião, vão construir o futuro, o amanhã, uma sociedade, humanidade, uma cidade? Eu fico pensando, experiência, neurociência. E o pessoal me acha mais maluca ainda. Fala, gente, mas o que isso tem a ver? Se eu tivesse que convencer alguém, vamos fazer de conta que eu tenho que convencer alguém, eu diria que eu traria dados, obviamente, né? E eu começaria com o seguinte, dizendo assim, olha, a Bain Company, uma importante consultoria mundial, ela fez uma pesquisa perguntando para presidentes. Presidentes, vocês acham que proporciona uma experiência incrível para o seu cliente? Adivinha? 80% dos presidentes diz que sim, que é maravilhoso, magnânimo, memorável. Só que quando questionaram isso lá em 2005 para os clientes, só 8% concordaram. Percebe esse abismo? Camila, ainda não estou convencido ou convencida de que é um assunto que eu deveria olhar, que é importante. Você está dizendo que está entregando algo incrível, não entrega, mas para você ainda não é relevante. Eu traria mais estudos, obviamente. Traria o estudo da Harvard. Foi um estudo feito em 2020, recente, que mostra o poder da fofoca. É óbvio que a Harvard não daria esse nome para um estudo, mas eu carinhosamente apelidei assim. E ele mostra que 23% dos clientes que vivem uma experiência legal contam para 10 pessoas essa sua experiência. Sabe qual é o problema? A gente é muito melhor falando mal. O número dobra, 46% quando a experiência é negativa. Olha que coisa curiosa. Quem aí já disse aquela frase, né? Eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Você vira amigo do teu inimigo para falar mal da marca. Se isso não é motivo para a gente olhar para a experiência do cliente com muito carinho, vamos além. Tem uma empresa que fez também uma importante consultoria mundial que fez um estudo e ela conseguiu comprovar que empresas que investem em experiência do cliente crescem até 190% mais do que a média. Cara, a gente está falando de dinheiro na mesa. Não estou falando de experiência pela experiência. Mas, afinal, ainda assim podia ter gente cética que não entende o que é experiência. E tudo bem, né? Eu entendo uma frase que o responsável pelo entendimento da mensagem é quem emite. Então, a gente precisa se fazer claro. Tão importante quanto falar de experiência, é preciso viver a experiência. Então, eu trouxe aqui um experimento para a gente fazer juntos, que mostra um pouco disso. Aqui nós temos o nosso animalzinho de estimação, e eu vou mostrar, só que vocês têm que prestar atenção nos movimentos dele, porque isso tem muito a ver com experiência. Prestem muita atenção neste momento, tá? Em cada detalhe, nem respira, tá? Olha como ele se move. Respira, olha só. Alguém assustou? Assustaram? Quem não assustou é porque tem aqueles amigos sacana que mandam esse tipo de vídeo, né? O que aconteceu com o teu organismo agora? Uma dose de adrenalina. O que a adrenalina faz com você? Ou você paralisa, ou você corre, ou você reage. Só que percebe que essas coisas não são legais quando você vai fazer a experiência do cliente. E às vezes quando a gente não entende o impacto hormonal, os sinais que o nosso cérebro está dando para o corpo, é exatamente o que a gente faz com o nosso cliente. Ao invés de causar isso aqui. Gente, quem é Amazon Lover no sentido de alguém indica livro, aí você vai lá e dá um clique, comprou. Tem 50 que você nem começou a ler, mas você compra aquele. Eu sou essa. Já comprei uns 3 aqui que o pessoal foi falando, ai meu Deus, para, né? Mas a gente faz isso. E é esse o mundo que a gente deveria promover para os nossos clientes. Vou fazer mais uma pergunta. Quem aí já comprou um celular, um computador e veio um buscador tipo Bing, Yahoo, KD, falecido KD, né? Quem aí comprou um celular? E aí vem esses buscadores e você vai nesse buscador, que é concorrente do Google, e digita Google. A gente faz isso. Só que você nunca pensou por que você faz isso. Mas o Google tem uma explicação. Ele diz o seguinte, 80% do tempo ele vai pensar no core business, no negócio. Ou seja, como ele vai ser o melhor buscador, com os melhores anúncios, como melhor completar a frase e tal. 20% do tempo ele vai se preocupar no que importa para você. Visão do cliente e não no cliente. O que é isso? Se você não tem internet, é um problema do Google? Não. O que ele tem a ver com a tua internet? Mas ainda assim ele faz uma primeira página extremamente leve. Ou melhor, quando você fica sem internet, ele cria um dinossauro saltando cactos. Hoje alguns outros buscadores têm isso também, mas é cópia do Google.
Quer dizer que isso deu mais trabalho para ele, mas ele vai ser mais lembrado para você. Então, 80-20. Quando a gente fala de experiência do cliente, todo mundo fala assim, é chique falar CX, tá? Ai, gente, eu trabalho com o quê? CX, UX, CS. Esse monte de sopa de letrinha que todo mundo acha que é muito novo. Fala, não, é que a experiência do cliente é relativamente novo, né, Camila? Não. Na verdade, não tinha esse nome. 4.000 anos atrás, quem aí já ouviu falar de Feng Shui? Né? Vou dar uma aula de chinês hoje aqui, gente. Se pronuncia Feng Shui, de acordo com os chineses. 4.000 anos atrás, tinha gente olhando para Feng Shui, ou Feng Shui. Como é que isso funciona, basicamente? Tradução para o português, ar e água, que é como eu vou organizar a minha casa, os cômodos, as cores, para que a vida flua melhor. E vou dar um exemplo bobo. Imagina que eu tivesse uma mesa aqui, estou fazendo home office, estou com uma mesa aqui, e eu tenho que desviar dessa mesa. E levo 30 segundos. E tem que desviar de novo. 20 vezes ao dia. Final do dia, eu vou ter perdido 10 minutos, que eu poderia estar zapeando o Instagram, poderia estar com a minha família, tomando uma taça de vinho, mas eu não estou. Qual que é a analogia? Percebe que às vezes você entra num site e o 0800 está escondido. É quase um pega-pega. Ou você entra na loja, ninguém te ajuda a encontrar o que você precisa. Isso também é a experiência do cliente. Ainda nessa nossa linha do tempo, tem um cara que hoje, se ele fosse vivo, ele receberia esse título, né? De diretor de experiência do cliente, provavelmente. Usabilidade. Da Vinci, conhecido pelas obras Mona Lisa, A Última Ceia, ele um dia pediram para ele, falaram assim, Da Vinci, você pode desenhar um anjo? Ele falou, cara, eu nunca vi um anjo. Nunca vi, como é que eu vou desenhar? Só que ele era interessado para ser interessante. O que ele fez? Ele foi para o meio da floresta, capturou alguns pássaros, engaiolou esses pássaros e começou a analisar a textura das penas, a mudança das cores, como se abriam, como se fechavam. E ele desenhou a obra. Hoje a gente olha para o quadro e fala, tá, um anjo. Mas na época era tipo 4K, sabe? Alta definição. E todo mundo olhou e falou assim, cara, esse cara deve ter um negócio lá com o universo. Porque olha como ele é iluminado. O que Da Vinci tinha? Ele era interessado para ser interessante. Essa é a provocação, ser interessado para ser interessante. Outros, quando a gente fala de experiência do cliente, é quase impossível não pensar em Disney. Né? E o que eles têm muito na Disney? Interessado para se tornar interessante. Lá tem as filas e você tem que pegar a fila para brincar no brinquedo, né? Só que eles falaram, como é que a gente pode fazer com que isso fique mais confortável para as pessoas? A primeira coisa, compartilhar essa decisão. Então ele coloca lá, 75 minutos para você entrar, para você ficar nessa fila. Você quer ou não quer? Isso já faz com que a pessoa fale assim, bom, está demorando, mas eu quis ficar aqui. Só que tem alguns segredinhos. Olha como tem que ser intencional, né, nas intenções, nas coisas que a gente faz de experiência. 75 minutos. Na verdade, esse tempo está inflacionado. Vai demorar 60. Lá no final você vai falar assim, dia de sorte, né? Demorou só 60. Além disso, tem pessoas que são chamadas membros do elenco. Todo mundo, não importa se está com cabeça de Mickey, roupa de Cinderela, são membros do elenco. E essas pessoas têm, por exemplo, a faxineira, a pessoa da limpeza. Ela vai parar do seu lado e ela vai desenhar um Mickey de sabão no chão. Sabe o que você faz nesse momento? Saca o celular e começa a filmar. Se a fila anda, você fala, que saco de fila que andou. Vejam só, um problema vira algo uau. É ser interessado para ser interessante, para a gente conseguir entender essas coisas. E aí, eu estou falando muito de experiência, aí o pessoal pode falar assim, mas não era neurociência também? Para a gente proporcionar uma boa experiência, eu preciso entender o que está dentro dessa caixa, do cérebro. Aliás, olha que coisa muito bizarra e curiosa. Tem um cara chamado Hugo Gernsback, que lá atrás ele percebeu que ele se distraía muito, né, com gente falando, com carro passando. Ele falou, tive uma ideia brilhante, vou desenhar um capacete da antidistração. Vocês imaginam trabalhando com um negócio desse na cabeça? Coisa horrorosa. Óbvio, não tardou para o Hugo Gernsback perceber que aquilo era a pior invenção da vida dele. Mas foi uma das primeiras pessoas. E eu gosto de trazer isso, porque quando a gente fala de neurociência, você já imagina a pessoa na máquina e passa e mapeia o cérebro. Realmente tem muito disso, mas é mais a gente entender como é que a gente reage, como é que as coisas estão feitas. Né? Tem um cara que escreveu um livro, né, Daniel Kahneman, que já até foi citado aqui. Ele escreveu o livro Pense Rápido e Devagar. E ele mostra o quanto a gente acha que a gente é muito fodão, muito evoluído. Só que a nossa máquina, ela tenta acumular. O tempo todo, não, vou economizar energia. Pra vocês terem ideia, a gente toma em média 35 mil decisões diárias. Camila, eu não, eu sou mais de boas. Que pé você saiu da cama hoje? Viu? Teu cérebro decidiu.
Então, esse tipo de coisa. E ele cria atalhos para economizar energia. Ele fala assim, você vai fazer isso o tempo todo? Então, vou criar um atalho. Imagina que a gente tem uma floresta gigante aqui na minha frente agora. Do meu lado esquerdo, nós temos aqui a trilha feita. Do meu lado direito, eu vou te dar um facão para você abrir a trilha. Vamos fazer uma trilha. Qual você vai? Óbvio que você vai na trilha aberta. É mais ou menos isso que o teu cérebro faz. Ou melhor, vamos fazer uma aposta, valendo dinheiro, hein, gente? R$1. Sistema 1, que é esse automático fácil. Quem fizer essa conta me deve R$1. Quem conseguir não fazer, eu pago. Paga agora. 2 mais 2. Se você aprendeu uma vez na vida a fazer essa conta, seu cérebro fez. Você fala, ai droga, devo R$1 para Camila. Vamos fazer o sistema 2, o que seria? 37 vezes 378. Só que eu não vou ficar só em dar a conta, não. Vamos tentar fazer juntos. Qual seria a jornada que eu ia percorrer para chegar nessa conta? 7 passos. Você vai pegar teu celular, desbloquear teu celular, encontrar a calculadora, colocar o primeiro número. Vocês estão rindo, mas é verdade. Colocar o vezes, colocar o segundo número e colocar o igual. 7 passos. Nosso erro está em não enxergar esses passos. Eles estão lá todos os dias. Todo dia tem esse passo lá. Todo dia o teu cliente fala assim, eu queria essa informação. Está no site. Eu queria tal coisa. Está no contrato. Se ele te pediu é porque ele quer que você facilite a vida dele. E isso é a experiência, a neurociência e a experiência trabalhando juntas para a gente proporcionar esse negócio. Tem um outro cara que eu sou fãzaça, o nome dele é Martin Lindstrom e ele escreveu o livro A Lógica do Consumo e mais uma série de outros que são maravilhosos. E ele diz que mais de 85% das nossas decisões são emocionais. Camila, eu sou engenheiro, eu não. Ah, é sim. É sim. Só que do que é feita uma emoção? A gente começa a se perguntar, né? Como é que eu posso pensar em experiência do cliente, emoção e tal? Ele fez um comparativo nesse livro em que ele fala assim, qual é a marca que existe há mais séculos, que existe há muito tempo? E eu fiquei pensando, qual? E quando ele diz religião, eu falei, mas religião não é bem uma marca, né? Mas ele diz, ele cumpre 9 pilares que marcas como Apple, Nike, Coca-Cola também cumprem. E aí, acompanha a minha linha de raciocínio. Se liga na base dessa pirâmide. Confiança. Por que alguém compra um iPhone 15? Porque tem a evolução XPTO. Na verdade, a pessoa não sabe direito, não. Ela confia que aquilo é melhor. Assim como quem vai a um templo sagrado, também vai, porque confia que algo muito legal vai acontecer. Então, é confiar. Segundo pilar, evangelização. Há anos, a gente lê a Bíblia, livros sagrados. Alguém parou de ler porque já sabe? Não, já li esse livro aí, não leio mais. Lê sempre. Assim como a Coca-Cola, não precisa mais explicar o que é Coca-Cola, mas todo final de ano está lá o Papai Noel rodando as cidades por aí no Brasil e no mundo. Percebe? Evangelizar. Quem somos nós e as nossas marcas para achar que a gente tem o direito de não falar mais? A gente tem que continuar falando. Mas mais do que ficar mostrando ali a pirâmide, tem um experimento, uma das coisas também é o storytelling. Tem um experimento que foi feito por Robbie Walker e Joshua Glenn em 2009. E eles compraram vários elementos de $1, várias coisas de $1, tipo essa cabeça de cavalo aqui, tá? E eles contrataram escritores, convidaram escritores para atribuir histórias a esses elementos. Essa cabeça de cavalo foi vendida por mais de $60 por atribuir uma história. Que história teu negócio vende? Que história você vende quando vai pedir alguma coisa? Que histórias o seu negócio conta? Outra coisa que é super importante, como é que eu toco os 5 sentidos do cliente? Lindstrom fala sobre marcas smashable. Quanto mais quebrada, mais ela será lembrada. Você não lembra de uma marca só por causa da logo. Você lembra por causa do cheiro, você lembra por causa da imagem, você lembra sim por causa dos sentidos, né? Do paladar, enfim. E eu vou fazer um experimento com vocês para mostrar como a gente lembra de coisas separadas, tá? Eu vou passar aqui, vocês vão tentar adivinhar, tá, gente? Eu vou passar um som que vai 2 segundos e vocês vão atrelar. Não espera a música acabar, só grita. Quando você souber o que é, grita, tá bom? Vamos lá. Fácil, né, gente? Harry Potter. Não deu nem muito trabalho. Vamos para o teste de imagem. Que marca é essa? Harley Davidson. E essa aqui? Mas nem está escrito. Percebe o poder da imagem? Ou o poder dos rituais. Tem uma empresa chamada Southwest Airlines, que é uma companhia aérea, e que eles instruíram seus comissários de bordo a fazer os pitches divertidos. Do tipo assim, olha gente, se o avião cair, vocês podem pegar os assentos e ficar para vocês. E isso fez com que a marca vendesse mais de $140 mil de aumento na receita. Então, não é mimimi, não é bobagem, é experiência atrelada a resultados.
Camila, então eu vou copiar tudo que você está falando aqui e vou aplicar no meu negócio. Não é sobre cópia, é sobre ser interessado para ser interessante. Tem um supermercado, por exemplo, que foi na contramão de tudo que tem sido feito. Vários supermercados fazem caixa rápido e tudo mais. Eles criaram caixa lento nesse supermercado chamado Jumbo. Em 2019. Por quê? Porque a população daquele lugar está idosa. E eles não têm com quem conversar. E deu tão certo que agora eles criaram até um lounge para que os idosos possam ficar depois de pagar sua compra e fazer amizade. Percebe o poder de pensar do ser interessado para ser interessante? Esse é de um varejo brasileiro que identificou que a gente tem esse hábito mesmo, né? Cheguei a fazer minha compra aqui, esse vai, esse gosta, esse não vai. E eles criaram, sim, não, talvez. Brilhante. Isso é a mentalidade de não fazer o que é viável. Muita gente fala de MVP, Minimal Viable Product, um produto minimamente viável. Não estamos mais na era de fazer o viável. É preciso trocar o V de viável pelo L de lovable, amável. E se eu tivesse que escrever digamos que eu estivesse lançando um livro aqui hoje, gente, não tô, tá? É só fake news aqui. Mas se eu fosse lançar um livro hoje, ele se chamaria AI. E não de Artificial Intelligence, apesar de eu achar que é incrível. É sobre ser atento e intencional. Atento para eu viver o momento, para eu olhar essas coisas incríveis aqui, que tiveram escuta ativa, observação. E intencional para entender como é que o cérebro funciona, como é que eu proporciono experiências e fazer isso de forma intencional. E antes de finalizar, tem uma frase que eu gosto muito de um cara chamado Arthur Schopenhauer, que eu um dia vou arranjar onde tatuar ela. Diz o seguinte: segredo não é ver o que ninguém viu, mas enxergar de forma diferente o que todo mundo vê. Muito obrigada.